Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. No final da carta aos Coríntios volta ainda o pensamento de Paulo contra os que introduziram o joio na igreja de Corinto. Eu temo, diz ele no texto de hoje, que assim como a serpente no paraíso enganou Eva, esses com a lábia que possuem, com o discurso fácil, com a oratória, vos engane a vós também. Ainda que eu não seja um orador, ainda que eu não seja um retórico, ainda que eu não seja um filósofo, e Paulo não o era, não tinha esse carisma, ele foi o verdadeiro pai daquela comunidade. E ele deu tudo, o melhor de si, àquela comunidade. Ele não quis aceitar dinheiro algum daquela comunidade. Ele trabalhou com as próprias mãos para se sustentar. E quem sabe estes pseudo-apóstolos o criticassem nesse ponto também. Ele deveria aceitar aquilo que todo missionário tem direito a receber. O texto atravessa os tempos e chega até nós. Ainda hoje existem homens de Deus, mulheres de Deus, que se despojam de tudo para gratuitamente oferecerem a outros o dom de Deus. Existem pessoas que tentam, de uma forma ou de outra, seguir o exemplo e o legado do apóstolo Paulo. Existem pessoas que, se não se dedicassem à pregação, como sacerdotes ou missionários, estariam muito melhor, materialmente falando, neste mundo. Existem pessoas que deixaram verdadeiramente comodidades terrestres, comodidades que a vida oferece e que não são necessariamente más, pelo contrário, até mesmo legítimas, para, na pobreza, no despojamento e, sobretudo, num coração ardente, anunciar a palavra de Deus. E acabam anunciando a palavra de Deus não apenas com palavras, mas com o próprio estilo de vida. Eu tive e tenho a graça de conhecer sacerdotes assim, completamente despojados. Sacerdotes que não querem sequer ver o dinheiro, vivem pobremente, poderiam, pelos títulos que têm, poderiam, pela inteligência que têm, pela capacidade que têm, serem pessoas bem altilocadas neste mundo. Poderiam ter um emprego alto ou altíssimo e viverem muito bem, mas preferiram, como Paulo, se despojar de tudo para anunciar gratuitamente o Evangelho. Eu me pergunto a mim mesmo, já me despojei de alguma coisa por Cristo? E às vezes, diante de pessoas assim, eu me envergonho, porque talvez não me tenha despojado de tudo aquilo de que poderia me despojar para me tornar um apóstolo mais vigoroso e mais acreditado e mais unido ao coração de Cristo. Mas também falo a pessoas que podem seguir o exemplo de Paulo, e embora não sacerdotes, leigos, também possam ser pessoas despojadas, materialmente despojadas e preocupadas com o bem espiritual, futuro, invisível, eterno
dos seus irmãos. Pessoas que dão o melhor de si, o tempo precioso que possui para ir ao encontro dos demais. E isto não por simples humanismo, mas porque os veem como irmãos em Cristo e membros da família de Deus a se consolidar na vida eterna.